bem-vindos à nossa casa. Agradeço a presença de cada um de vocês. Melhorou. Perdão, à luz da ciência e da espiritualidade. Mas o que realmente significa o perdão? O que realmente significa o perdão nesse novo século, nesse novo milênio? Com certeza o século XX nos trouxe grandes conhecimentos, mas vai ser no século XXI que nós vamos conseguir entender determinadas lições que nós não fomos capazes de aprender no século XX. Então estamos no século XXI, estamos no início do terceiro milênio, que com certeza será o século do espírito, será o século da alma, será o século da essência. Será o século que a ciência vai comprovar a existência da nossa essência. Independente de qualquer rótulo religioso, independente de qualquer diferença, independente de qualquer coisa, o século XXI vai trazer grandes descobertas no sentido espiritual. E o perdão é uma delas. Então estamos nesse novo século tentando entender agora, através da racionalidade, o que significa o perdão e qual é o reflexo do perdão na nossa vida, qual é o reflexo do perdão no nosso corpo físico, na nossa mente. O perdão é uma forma de amor, é uma forma que nós ainda não conhecemos. Nós já entendemos o que é o perdão, nós não compreendemos o que é o perdão. É uma das formas de amor que nós estamos buscando, que nós estamos aprendendo. Algumas das formas de amor nós já aprendemos. Todos nós já sabemos o que significa, por exemplo, o amor maternal, o amor paternal, o amor filial, o amor conjugal, o amor fraternal. Então são faces de um mesmo amor. São faces de uma realidade que nós estamos aprendendo a conhecer. Quando se fala do amor maternal, que é o maior amor que existe a nível do planeta Terra, é porque a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. Então é o maior amor que existe a nível do planeta Terra, é o amor maternal. Chegamos no século XXI, tentando entender um outro tipo de amor, um amor chamado perdão. E esse amor chamado perdão, ele abrange três grandes diferentes formas de expressão: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Eu prefiro inverter essa sequência: o amor a si mesmo, o amor ao próximo e o amor a Deus. E por que isso? Porque se nós não aprendermos a amar a nós mesmos, e o amar a nós mesmos se reflete em respeito a si mesmo, respeito pelo próximo e responsabilidade pelos atos. Isso é o amor a si mesmo, é um amor subjetivo. O amor ao próximo é chamado de amor objetivo. E o amor a Deus, que é considerado o amor imponderável. O que significa isso? Se eu não amar a mim mesmo, dificilmente eu vou amar o meu próximo. E a ponte que existe entre eu e Deus é necessariamente meu próximo. Procurei o Senhor meu Deus e não o encontrei. Procurei a minha alma e não a encontrei. Procurei o meu irmão e encontrei os três. Então percebam que através do amor que nós estamos aprendendo, e é um aprendizado lento, é um aprendizado gradativo. Nós vamos aprendendo aos poucos a entender o que significa o perdão, que também é uma forma de amor. Hoje o nosso planeta Terra hoje, ressente-se pelo desamor dos seus habitantes. Hoje nós estamos tendo uma vaga noção do que significa amar o planeta. Nós estamos sofrendo as consequências da nossa falta de amor pela nossa casa. Passamos quase que meio século agredindo o nosso planeta.
E hoje nós já estamos sentindo na pele qual que é o resultado disso. Então, aos poucos, nós, como espíritos em evolução, nós vamos aprendendo, às vezes pela dor, mas nós vamos aprendendo a entender que o amor é a essência divina. Ele existe dentro de cada criatura. E o perdão é uma forma de amor. Mas para entender o perdão, para entender qual é a necessidade de perdoar o nosso semelhante, nós vamos ter que entender qual é o reflexo do perdão dentro de nós mesmos. E por que nós reagimos de uma forma tão agressiva? Nós ainda somos espíritos moralmente atrasados. Moralmente atrasados. Intelectualmente até que avançamos muito, mas moralmente atrasados. E hoje o perdão vem nos trazer o quê? Uma forma de compreender essa necessidade. O perdão vai nos favorecer uma saúde espiritual, uma saúde mental, emocional e, consequentemente, uma saúde física. Mas por que será que nós reagimos sempre de forma explosiva? Por que será isso? Existem 3 emoções básicas: o medo, a raiva e o amor. Essas 3 emoções básicas fazem parte de algo chamado instinto de conservação. O que significa isso? Que todos os seres possuem, de forma mais ou menos evoluída, esses 3 sentimentos. Eles não são ruins em si, eles fazem parte do instinto de conservação. O que significa isso? Que o nosso corpo físico é um corpo complexo, é um corpo que veio da natureza e que vai retornar para a natureza. O nosso corpo físico é o melhor projeto da natureza. O nosso corpo físico possui tudo o que tem de melhor do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino hominal. A nossa estrutura óssea é o reino mineral. As nossas células foram desenvolvidas no reino vegetal. Os nossos melhores órgãos foram construídos lentamente no reino animal. E a nossa racionalidade é própria do nosso reino, o reino nominal. E o nosso amor é do próximo reino angelical. Significa o que isso? Que todos os seres estão evoluindo, cada qual no seu momento evolutivo. Hoje nós somos chamados a entender que estamos numa fase de transição. Numa fase em que nós precisamos começar a dominar essas emoções desencontradas. O que significa isso na prática? Significa que cada vez que somos acuados, cada vez que nos sentimos apreensivos, cada vez que nos sentimos subjugados, cercados de alguma forma, o nosso corpo físico reage como um animal. Porque o nosso corpo físico é animal. Ele reage naquele momento onde nos sentimos em perigo a toda uma descarga hormonal. No nosso caso, vai melhorar. Vai melhorar. O que significa isso na prática? Que o nosso corpo físico é um corpo animal. É um corpo complexo. A natureza é um grande laboratório de formas. Então, quando nos sentimos acuados, quando nos sentimos de forma de sermos agredidos, o nosso corpo físico reage de forma automática a toda uma descarga hormonal, que hoje a medicina chama de hormônios do estresse. O que são eles? Adrenalina, noradrenalina, cortisona. Naquele momento, em fração de segundo, o nosso corpo reage. Não tem como segurar isso, porque faz parte da natureza. Todo animal reage da mesma forma. Significa o quê? Os nossos 5 sentidos ficam mais apurados. Há toda uma tensão muscular. O nosso coração começa a bater mais forte, porque estamos em uma condição apreensiva, que foi catalogada como reação de luta ou de fuga. O que significa isso? Um animal, quando ele se vê nessa situação, ou ele foge,
ou ele luta. Isso é normal. Só que com a nossa racionalidade, nós não vamos fazer nenhuma coisa e nem outra. Nos seguramos. Porque somos seres racionais. O grande problema não é aquele momento. O grande problema acontece depois. Horas depois. Dias depois. Semanas depois. Anos depois. Décadas depois. O nosso corpo físico, ele não sabe diferenciar passado, presente e futuro. O que significa isso? Naquele momento que você estava sofrendo, era normal o seu corpo reagir daquela forma. Horas depois, dias depois, quando você se lembra do fato, quando há um processo de rememoração, o seu corpo físico acha que está acontecendo naquele instante. Ele reage da mesma forma. Isso feito de forma repetitiva, vai havendo um desgaste mental e físico. E nós temos dentro de nós também um sistema de defesa, nosso sistema imunológico. E qual é a função do sistema imunológico? É perceber qualquer situação de risco, se colocar em prontidão e buscar a solução para o problema. Na prática significa o quê? Nosso corpo físico, ele produz quase que diariamente células cancerígenas. O nosso sistema imunológico as identifica, vai em busca e destrói, evitando a sua proliferação. Só que o nosso pensamento, só que o nosso comprometimento, a nossa rememoração de fatos que aconteceram no passado, faz com que o seu corpo reaja. E o seu sistema imunológico se coloca em prontidão novamente, sem que nada esteja acontecendo naquele instante. Aconteceu no passado. E o mais interessante disso, que no reino animal, só acontece aquilo naquele momento. Depois tudo volta à normalidade. Tudo volta à normalidade. Mas quando nós nos rememoramos, nós estamos permitindo que a agressão retorne para nós, com a mesma intensidade. E múltiplas vezes. Com isso nós vamos fazendo o que com o nosso corpo físico? Nós vamos comprometendo a eficiência do nosso sistema imunológico. Conclusão. Vamos adoecendo. Então perdoar significa ter mais saúde física e espiritual. Mas é muito difícil perdoar. Jesus, há pouco mais de 2000 anos atrás, nos ensinou a perdoar. Quando Pedro, um dos seus apóstolos, chega até ele, e não era segredo nenhum que os apóstolos tinham atritos entre si, e quando Pedro chega a Jesus e fala assim para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Já estava no limite do limite. 7 vezes. Vamos abrir um parênteses aqui, que o número 7, para aquela época, não tem o mesmo valor absoluto que tem para nós hoje. O 7 daquela época era considerado um número místico, significava muitas e muitas vezes, milhares de vezes. Então quando Pedro chega a Jesus e fala: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus fala: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele acabou hiperbolizando o número 7, que já significava milhares. Ele multiplicou por 70. O que significa isso? Que era para perdoar sempre e de forma incondicional. Mais tarde, Chico Xavier com Emmanuel, Chico pergunta para Emmanuel também: 7 vezes 70, 490, que era um número absoluto. Pergunta para Emmanuel: eu preciso perdoar 490 vezes? Aí Emmanuel explica para Chico: cada ofensa, a mesma ofensa, 490 vezes. Que é a mesma lição de Jesus. Temos que perdoar sempre. Mas por que é tão difícil perdoar? Pelo orgulho? Pelo egoísmo? Que são vícios anímicos? Achamos que somos superiores e agimos como tal? Será que é uma questão de atavismos e instintividade? Condicionamentos pretéritos? Nunca perdoamos? Não perdoei ontem, por que eu vou perdoar hoje? Instintos? Nosso corpo físico quer reagir de forma agressiva? Ou será que é uma compensação morta? Ou será que nós estamos querendo nos manter vinculados àquela pessoa? Às vezes os laços se desfizeram. E o ódio é o único laço que
mantém as pessoas unidas. Algo chamado de sadomasoquismo, uma ligação doentia. Então esse novo século, esse novo milênio, vai justamente nos trazer essa nova forma de olhar o perdão que nos liberta, o perdão que nos acalma, o perdão que nos tranquiliza, o perdão que nos ajuda a enxergar o problema de forma diferente. Perdoar não é uma mágica, perdoar é um processo lento e gradativo. O perdão facilita a nossa vida emocional, o perdão nos liberta do passado. Interessante, no momento que acontece o fato negativo, é normal que a gente sinta mágoa, que a gente se sinta tristeza, é normal que a gente fique apreensivo, que a gente chore, quando o momento acontece. O que não é normal é que depois que aconteceu, a gente rememora o mesmo fato, que a gente fique realimentando isso. Isso vai nos destruindo aos poucos. O perdão é como um câncer, que vai nos desgastando mentalmente. Para vocês terem uma ideia, até um envelhecimento precoce em função do ódio, da mágoa, do ressentimento, do desejo de vingança. Vamos nos tornando pessoas mais pessimistas, mais negativistas, vamos nos fechando. É impossível preservar a mágoa e ser feliz ao mesmo tempo. É impossível. Nós vamos ter que optar. Ou eu serei feliz, ou eu serei uma pessoa magoada, ressentida. Personalidade e individualidade coexistem no mesmo momento. Dentro de nós existe a individualidade. Fora de nós existe a personalidade. O que significa isso? Hoje nós temos um nome, moramos numa cidade, temos uma profissão, temos uma condição social. Tudo isso faz parte da nossa personalidade. A personalidade está atrelada a um tempo cronológico: passado, presente e futuro. Vive num mundo de 3 dimensões. Isso é a nossa personalidade. Hoje temos uma personalidade que não é a mesma de ontem, da vida anterior, que com certeza não será a mesma da próxima vida. Mas a individualidade é a mesma. A individualidade foge dessa estrutura do tempo. O que significa isso na prática? O ódio, a mágoa, o ressentimento, o amor desconhece o tempo. Quem ama, ama. Quem odeia, odeia, independente do tempo. Mas para quem odeia, o tempo não passa. O amor é a única força que o próprio tempo se submete. Não existe nada mais forte que o amor. Nós, essencialmente falando, somos espíritos. Significa que, essencialmente falando, nos alimentamos de amor. Do amor que nós damos, muito mais do que do amor que nós recebemos. Mas por que será que alguém nos ofende? Ou será que nós ofendemos também? Sabe aquele último erro? Aquela última pisada na bola que nós demos? Sinto dizer a todos vocês que não foi a última. Não foi a última. Porque nós somos seres biologicamente frágeis e espiritualmente imperfeitos. Então, para compreender o perdão, nós vamos ter que olhar esse mesmo problema, essa mesma ofensa, essa mesma agressão, de várias formas. A primeira coisa é entender a necessidade do auto-perdão. Somos seres frágeis, somos espiritualmente imperfeitos, nós também magoamos, nós também ferimos, nós também machucamos. A nossa escala de valores ainda é uma escala invertida, ainda somos extremamente egoístas, extremamente orgulhosos, ainda amamos de forma possessiva. Então, para um ser que trabalha dessa forma, é comum errar, é comum se magoar, é comum magoar as pessoas. Então, buscando perdão, nós vamos entender o seguinte: que eu também sou um ser que erra, que eu também sou um ser em evolução, que moralmente falando eu tenho ainda muito que aprender. A segunda colocação seria o seguinte: qual é a minha participação na ofensa? Que dificilmente uma agressão é uma atitude unilateral. Ninguém nos agride de forma gratuita. Pode ser explícita ou implícita. Pode ser que nós nem tivemos a intenção, mas acabamos provocando aquela situação.
Entender que de alguma forma nós provocamos aquilo. Às vezes de forma intencional, às vezes de forma não intencional. É a segunda parte do problema que nós temos que entender. Que infelizmente não existem agressões gratuitas. De alguma forma nós participamos daquilo. Quando nós temos essa consciência, é mais fácil trabalhar. É trabalhar um pouco mais o orgulho. O terceiro ponto a ser analisado: será que o nosso agressor não está enfermo? Não está doente? E uma pessoa doente, uma pessoa enferma, age de forma agressiva. É lógico que isso não o isenta da responsabilidade, mas ele está doente, ele está precisando de ajuda. Dependendo do problema que ele esteja passando, ele descarrega nas pessoas. Será que nós não fazemos isso também de vez em quando? Será que às vezes uma dor de cabeça, uma dor de estômago, que nós estejamos passando, alguém vem falar qualquer coisa e a gente acaba descarregando em cima da pessoa, toda aquela dor? Quarto ponto a ser analisado: será que aquele agressor não é uma pessoa ignorante frente às leis de Deus? Será que é uma pessoa ainda embrutecida, que desconhece a lei de causa e efeito? É lógico que isso também não isenta da responsabilidade, mas não vamos chamar para nós a condição de julgadores. Aos poucos, a vida vai plasmando em torno dessa pessoa as suas próprias necessidades. Então percebam bem, somos biologicamente frágeis, às vezes participamos da agressão. Quando eu falo às vezes, estou falando de 99% das vezes. Pode ser que o nosso agressor esteja doente, pode ser que ele seja ignorante. Existe algo também chamado impessoalidade da ofensa. O que significa isso? Existem alguns tipos de agressões que não foram dirigidas, e nós, como somos naturalmente melindráveis, qualquer coisa que aconteça conosco, nós achamos que é para nós. Então, às vezes, o nosso chefe, por exemplo, entra na sala gritando, xingando, com o mundo, nós achamos que é para nós. Nós absorvemos aquele tipo de ofensa e nos sentimos agredidos, magoados, ressentidos. Isso chama-se impessoalidade da ofensa. E às vezes nós captamos isso. Por que será? Nós temos tanta facilidade em captar tudo isso. Porque nós ainda guardamos mágoas, ressentimentos, ódios. Nós ainda queremos fazer justiça da nossa forma. Não entendemos, por exemplo, que o perdão é uma necessidade para o bem-estar global. O bem-estar global, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Só espíritos atrasados, moralmente, perdoam. Não espíritos embrutecidos, só espíritos atrasados moralmente. O que significa isso? Que os anjos não perdoam, porque não se ofendem. Jesus nunca nos perdoou, porque não se ofendeu. Para Jesus, nós somos crianças espirituais, muito menos Deus. Quando Jesus pede a Deus, quando ele estava na cruz, que Deus nos perdoe, era uma forma figurada para nos mostrar a necessidade do perdão, que nós tínhamos a necessidade de perdoar. Então é uma forma figurada de nos mostrar a necessidade do perdão. Quando ele fala para Deus que ele nos perdoe, é que somente Deus teria a capacidade de abrandar a lei de causa e efeito sobre os nossos ombros. Só Deus teria a condição de amenizar, porque nós já tínhamos algumas noções do que estávamos fazendo, e essas algumas noções já iam retornar para nós de alguma forma. Então percebam que o perdão, para se perdoar alguém, é necessário se sentir ofendido. Só pessoas que se sentem ofendidas, magoadas, ressentidas, que têm a necessidade do perdão. E o que é o ressentimento? O sentir de novo. A maior causa de depressão que existe chama-se ressentimento. Ressentir, relembrar. A nossa casa mental é dividida em 3 planos: o subconsciente, que representa o passado, o consciente, que representa o presente, e o superconsciente, que representa o futuro. A depressão está no subconsciente.
consciente. O ressentimento está no subconsciente. É o passado. É o passado que ainda está falando muito alto dentro de nós. Aí nós vamos chegar à brilhante conclusão que somos espíritos a caminho da perfeição. Uma perfeição relativa. Sendo assim, nós temos muitas, mas muitas potencialidades a serem desenvolvidas. Muitas. Tem algumas que nós nem imaginamos. Entretanto, Deus não nos deu uma. Todos nós já pensamos nela. Todos nós já desejamos ela. Todos nós já refletimos sobre o assunto. Mas é a única coisa que Deus não nos deu. E não deu para ninguém. Ele não nos deu a capacidade de modificar o passado. O que passou, passou. Quanto de nós, às vezes, pensamos, como eu gostaria de voltar ao passado e refazer aquilo? E Deus não deu essa condição para nenhum de nós, de retornar ao passado. Então, se há alguma coisa que nós não temos, nem vamos ter, é essa possibilidade de refazer alguma coisa que ficou para trás. Mas, em contrapartida, Deus nos deu a oportunidade de, a cada dia, reconstruir o futuro. O nosso espírito, a nossa essência, não vive exatamente passado, presente e futuro. A nossa essência vive um presente contínuo. O que significa isso? Que todas as experiências, todas as dores, nos servem de evolução, nos servem de aprimoramento espiritual. Nos servem para mostrar até que ponto estamos evoluindo. Então, o que significa? Que somente espíritos ainda imperfeitos, somente espíritos magoados, ressentidos, somente espíritos que não se libertaram do passado, que precisam perdoar, que é a nossa condição, é a condição do nosso planeta, um planeta de provas e expiações. E o espírita tem uma informação a mais, não que ele seja melhor do que as outras religiões, não, mas ele tem uma informação a mais. Essa informação significa que o ódio rompe as barreiras do corpo físico, que o fato de nós desencarnarmos, de o fato do nosso corpo físico falecer, não significa que os nossos sentimentos se modificam. O grande mal do século XX em relação ao espiritual é a obsessão. Mas o que é a obsessão? E por que existe a obsessão? Só existe a obsessão porque não existe o perdão. Então percebam que o grande mal do nosso planeta Terra é a falta de perdão, é a falta do auto-perdão, é a falta de entender. Somos seres diferentes, mas somos todos iguais. Que a maior carência que existe é a carência afetiva. A carência material existe sem dúvida, mas a maior carência é a carência afetiva, de nos reencontrarmos conosco mesmo. Então, quando vamos trabalhando o perdão, nós vamos nos libertando, nós vamos gerenciando as nossas emoções. Hoje existem muitos médicos afirmando que todas as doenças são psicossomáticas, doenças que começam na mente, que se originam nas emoções, que acabam desembocando para o corpo físico. Toda doença tem um componente espiritual. O que significa isso na prática? Que não existem doenças, existem doentes. Doenças psicossomáticas é a dificuldade que nós temos de gerenciar as nossas próprias emoções. É a gritante incapacidade de lidar com as nossas próprias emoções. Somos vítimas de nós mesmos. Aquela pessoa que odeia, ela está sendo vítima de si mesma. Muitas vezes, aquele ofensor do presente já mudou os sentimentos em relação a nós. Muitas vezes, ele já tomou outro rumo da sua vida. Muitas vezes, ele está nos querendo bem e nós ainda estamos presos ao passado. Então, ressentimento é escolher o passado para viver o presente, comprometendo o futuro. O ressentido escolhe o passado para viver o presente, para se comprometer no futuro. O ódio está muito mais na mente do que no ato. O ódio está muito mais dentro de nós mesmos do que fora de nós. O que é incurável fora de nós
é perfeitamente curável dentro de nós. Nós temos que ter o controle sobre as nossas emoções. Nós não podemos mais ser vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. Nós temos que entender que somos espíritos imortais, que estamos aqui num processo longo de aprendizado, que o nosso semelhante está acabando nos ajudando, até aquele mesmo que nos ofende, que acaba nos magoando, que acaba nos ferindo, acaba servindo de instrumento de prova para o nosso próprio burilamento. É interessante isso, né? Como é que alguém que me magoa, que me fere, que me prejudica, pode estar servindo para o meu processo evolutivo? Simples. Se ninguém me magoar, se ninguém me ferir, se ninguém me machucar, como é que eu posso sentir dentro de mim a necessidade do perdão? Então o agressor, mesmo sem saber, ele acaba colaborando para que nós possamos continuar evoluindo. No início da vida do Chico Xavier, quando ele começou as suas psicografias, existia um padre naquela cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo e todo mundo vai na missa. Isso mais de 50 anos atrás. E tinha um padre que não gostava do Chico Xavier e aproveitava todas as missas, e aproveitava que a cidade inteira estava nas missas e criticava Chico Xavier. E às vezes até colocava determinadas coisas que não aconteciam. E é lógico que essas informações chegavam até Chico. E o Chico, como é um ser humano, sentia isso dentro dele. Sentia tristeza, sentia alguma mágoa. Mas logo voltava a trabalhar e aquilo ia ficando. Só que toda semana, todo mês, todo ano. Até que depois de alguns anos, Emmanuel chega para Chico Xavier e fala assim: Chico, o nosso benfeitor faleceu. Aí Chico olha para ele e fala: mas que benfeitor que faleceu? Paróquia da igreja. E Chico, como era um ser humano, falou: benfeitor? Benfeitor sim. Porque sem ele, você não teria aprendido algumas lições. A lição do perdão, a lição da paciência, da indulgência que você precisava aprender, e ele que te ofereceu essa oportunidade. Então, muitas vezes, vamos entender que perdoar não é esquecer, até porque é impossível esquecer. O esquecimento, pessoal, tem a ver com você enxergar o problema de uma outra forma, ver o problema de um outro ângulo, amadurecer frente àquele problema. O esquecimento tem a ver com a memória, o perdão tem a ver com a emoção. Por isso que não dá para esquecer, mas dá para ver o problema de uma outra forma, por um outro enfoque, entendendo que todos nós estamos aqui a caminho da perfeição, que ainda somos espíritos atrasados. Todos nós juntos podemos nos ajudar. A medicina está aí para nos ajudar. Nosso corpo físico hoje é muito mais frágil do que era 100 anos atrás. Então essas emoções desencontradas, essas emoções guardadas dentro de nós, o ódio, a mágoa, muitas vezes o desejo de vingança, vai nos fragilizando dia após dia, vai nos enfraquecendo, e a nossa mente vai bombardeando célula por célula do nosso corpo físico, nos sentimos fracos. Aí vamos em busca de remédios, e médicos, e especialistas, mas a causa não é essa, a causa é justamente a falta de perdão. Será que existe uma técnica? O perdão é um processo lento, não existe uma mágica, mas é um processo lento. Os benfeitores espirituais nos ensinam uma técnica, o perdão. Essa técnica é chamada de mentalização, reconciliação. Esse é o nome, é uma técnica, existem muitas técnicas. Essa é só uma dessas técnicas. Como funciona então essa técnica que o plano espiritual utiliza para ajudar a todos aqueles que buscam? Vamos imaginar a seguinte situação: já entendemos um pouco do perdão, dos seus benefícios, já entendemos o porquê que reagimos de forma explosiva, que ainda somos muito agressivos. Se não somos agressivos fisicamente, ainda somos agressivos verbalmente. E quando conseguimos segurar um pouco a língua, não seguramos os nossos pensamentos. Então nós somos espíritos agressivos.
E a agressividade atrai agressividade. É uma dor maior burilando uma dor menor. Então, em cima disso, existe uma técnica, porque muitas vezes nós já desejamos o perdão. E o perdão é um ato inteligente. É mais fácil perdoar do que pedir perdão. Porque para perdoar, nós precisamos ser inteligentes. Para pedir perdão, nós precisamos ser humildes. E a humildade é uma virtude que nós ainda não temos. Então é mais fácil perdoar pela inteligência. Somos seres inteligentes. Se o século XX nos deu essa estrutura, nós já entendemos que precisamos perdoar, baseado na nossa saúde física e emocional. Mas pedir perdão é necessário algo a mais. Esse algo a mais chama-se humildade, que nós ainda não temos. Então essa técnica se resume em quê? Já entendemos a necessidade do perdão? E muitas vezes a própria vida só nos impede essas situações. Muitas vezes a pessoa já desencarnou, ou está morando numa outra cidade, ou as conveniências, ou não existe um meio favorável para isso, ou aquela pessoa não quer nos ver mais nem pintado de ouro. Então a gente vê uma série de dificuldades para a reconciliação. Aí a espiritualidade nos ensina que tudo acontece em 3 diferentes planos: no plano mental, no plano astral, no espiritual, e no plano físico. O plano mental, ele responde por 50%. Nós somos uma energia pensante. O pensamento é a maior força que o espírito tem. O pensamento é matéria. Matéria atrai matéria. Então tudo aquilo que nós pensamos, nós acabamos atraindo. Então o plano espiritual superior, os benfeitores superiores nos ensinam essa técnica: mentalização, reconciliação. Nós vamos começar a mentalizar o perdão, a imaginar aquela pessoa na nossa frente, na nossa casa. Nós colocamos às vezes uma música para relaxar, nos sentimos de forma mais confortável, sozinhos. Vamos começar a mentalizar, a imaginar aquela pessoa na nossa frente. Nós vamos pedir perdão pelos erros, pelas falhas. Entender o perdão é entender que nós também somos falhos. Vamos ficar de frente a frente com aquela pessoa. Vamos imaginar essa situação. Uma vez, 2 vezes, diariamente. Chega um ponto de tanto pensar, de tanto desejar, mas isso tem que ser do coração. Não é simplesmente com os lábios. Muito mais do que palavras, existem vibrações. Muito mais do que palavras, existem símbolos. Então nós vamos nos imaginar pedindo perdão para essa pessoa, perdoando essa pessoa, mesmo que as situações materiais não favoreçam em nada essa situação. E vamos trabalhando isso mentalmente. Ao passar dos dias, ao passar das semanas, isso começa a ser transferido para o plano astral ou para o plano espiritual. É o que nós chamamos de formas de pensamento. O que significa isso? Que os nossos pensamentos vão se corporificando, que aquilo vai começar a acontecer no plano espiritual. Aquela situação que no primeiro momento só está nos nossos pensamentos, começa a criar formas, e aquilo começa a acontecer no plano espiritual. E aos poucos o panorama vai mudando. Nós vamos superpondo informações. Aquela pessoa te odeia, você também odeia. Então você vai trocando essa informação e vai superpondo essa informação. Em cima do ódio você fala em amor, você fala em amizade, você fala em respeito, você fala em consideração, você fala em perdão. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, isso começa a acontecer no plano astral. Isso significa mais 30%. Temos 80% do problema já resolvido. Porque nós somos espíritos. Nós essencialmente falamos, vivemos no plano astral. Então quando nós desejamos alguma coisa, nós começamos a pensar, começamos a sentir, começamos a pedir. E a espiritualidade amiga com certeza vai nos ajudar. Porque nós estamos com as melhores das intenções. E nós vamos superpondo informações. Não existe nada mais forte do que o amor. O mal não existe. O mal é o efeito de contraste. O mal está para o bem
da mesma forma que a sombra está para a luz. Uma vez que o mal ele perde a sua força, ele perde a sua estrutura. Então, para acontecer aquilo no plano físico, é muito mais fácil. E se não acontecer no plano físico, por causa de algum impedimento, já aconteceu no plano mental, já aconteceu no plano astral, já 80% já está resolvido. Então perceba como o perdão começa na nossa mente. Mas antes de começar no nosso pensamento, ele começa nos nossos sentimentos. É perdoar, é começar a agradecer. Nós não temos o hábito de agradecer. Nós não temos esse hábito. Quando agradecemos só pelos lábios. Esquecemos de agradecer pelo coração. Então, à medida que nós vamos mudando os nossos hábitos, à medida que nós vamos agradecendo mais, nós vamos elevando o nosso padrão vibratório. E à medida que nós vamos pedindo perdão e vamos perdoando, nós vamos construindo um mundo diferente. Nós vamos ficando em paz conosco mesmo. Nós vamos ficando em paz com o agressor ou com aquela pessoa que nós agredimos. Nós vamos nos libertando. Nós vamos buscando um estado de saúde integral. Vamos nos tornando mais leves. Vamos nos libertando. Vamos ter o livre-arbítrio sobre as nossas próprias emoções. Nós nos alimentamos com as emoções alheias. Quem disse que era para fazer dessa forma? Nós temos as nossas próprias emoções. Nós temos que aprender a gerenciar essas emoções. Então, quando se fala em perdão, uma forma de amor é para completar. É o amor maternal, fraternal, filial, conjugal. Agora é o amor chamado perdão. Um amor que liberta, um amor que envolve, um amor que cristaliza. Não é fácil? Com certeza não é fácil. É um processo. É um processo lento. É um processo doloroso. Porque nós vamos ter que bater de frente com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. E entender que a raiva não é o mal em si. Ela faz parte do nosso instinto de conservação. É normal que a gente sinta raiva em determinados momentos. O que não é normal é que nós transformemos essa raiva em ódios, em mágoas, em desejo de vinganças. Porque isso nos faz mal. Só existe uma pessoa capaz de nos transformarmos em pessoas felizes. Somos nós mesmos. Só existe uma pessoa capaz de nos transformarmos em pessoas infelizes. Somos nós mesmos. Então, quando vamos trabalhar o perdão, nós vamos começar a gerenciar as nossas emoções. É libertar as pessoas. Deixar as pessoas do passado, no passado. Tirar esse lixo do subconsciente. É entender que fomos nascidos e criados para sermos felizes. E o perdão faz parte desse aprendizado. Estamos nesse novo século, nesse novo milênio, buscando entender de forma científica, de forma racional, a necessidade do perdão. Nosso cérebro fabrica uma substância chamada endorfina. É o nosso calmante natural. É o nosso calmante natural. O que significa isso? Que quando nós vamos gerenciar as nossas emoções, quando nós começamos a olhar o lado positivo da vida, quando vamos sorrindo mais, e olha, que os nossos olhos só enxergam o que nós queremos ver, o nosso coração só sente o que nós queremos sentir. Então, quando nós vamos buscando o lado positivo, o lado alegre da vida, existem problemas? Sem dúvida que existem, mas existem algo positivo também. Nós vamos produzindo endorfina, o nosso cérebro vai produzindo essa substância, esse nosso calmante natural. Então nós vamos nos tornando pessoas mais felizes, mais estruturadas, mais de bem conosco mesmo, buscando dentro de nós o que nós precisamos. Tudo que nós precisamos já existe, está dentro de nós. E hoje chegou o momento da gente trabalhar o perdão, essencialmente o perdão a nós mesmos e depois aos outros. O perdão nos liberta, nos tranquiliza, nos traz a paz de espírito. Todos nós buscamos a felicidade. É próprio do espírito humano buscar a felicidade, mas ela não está fora de nós, ela está dentro de nós. Ela está muito próxima de nós. Ela está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. A dor é uma professora eficiente, é uma corretora de desvios comportamentais. No reino animal, a dor faz parte de uma imaturidade anímica.
no rei nominal que somos nós, ela se traduz de uma outra forma, de uma imaturidade moral. São dores parecidas na forma, mas diferentes na essência. Hoje a doutrina espírita nos explica, nos mostra que nós podemos e devemos construir o nosso mundo. Esse mundo que está dentro de nós, que com certeza se reflete para fora de nós. São os nossos pensamentos, são as nossas emoções. Nós amamos ainda de forma possessiva. Nós ainda não libertamos as pessoas que estão à nossa volta. E quanto mais nós prendemos as pessoas, quanto mais nós queremos as pessoas de forma possessiva, menos nós temos. Aí nós nos magoamos, nós nos ferimos, nós nos machucamos e exigimos do outro aquilo que nós não damos. Nós temos essa capacidade de exigir do outro aquilo que nós não damos, aquilo que nós não oferecemos. Aí estamos presos ao passado. Esquecemos do presente. Esquecemos que o dia mais importante da nossa vida é hoje. Não importa quantos passos nós dermos para trás, o importante é saber em que direção os nossos pés estão caminhando. Cada um de nós somos seres únicos. Não precisamos exatamente do outro para ser feliz. Nem podemos atrelar a nossa felicidade ao outro, ou uma condição profissional, ou um bem material. Não. A felicidade ela é imaterial. É um estado de espírito. Ela é uma quietude interior. Mas ela já está dentro de nós. Mas ela precisa ser conquistada. Então, é impossível preservar a mágoa e ser feliz ao mesmo tempo. Nós vamos ter que escolher. E esse nosso livre-arbítrio é nosso. Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. O que significa isso? Está nas nossas mãos os nossos futuros. Tudo que acontece conosco está nas nossas mãos. 90% do que acontece conosco está nas nossas mãos. Somente 10% foge do nosso controle. As nossas reações frente às coisas que acontecem que faz o diferencial. Então é necessário que a gente busque a nossa essência. É necessário que nós nos libertemos do passado. Que a gente se fortaleça no presente. O passado já passou. Que ele fique em forma de experiências, de aprendizados. Que a gente busque a reconciliação através do pensamento, através do sentimento, de libertarmos de nós mesmos. Boa noite a todos. Agora